Senhores, eis que a senhora Débora Rodrigues deixou o cárcere no dia 30 de março de 2025. A senhora Débora estava presa preventivamente desde março de 2023, acusada, entre outras coisas, de tentativa de abolição de um tal Estado democrático de direito. O detalhe importante é que a senhora Débora Rodrigues foi acusada de tentar derrubar todas as instituições públicas do Brasil, todas as forças de segurança, estando armada de um batom que ela usou para escrever a frase "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça. Nos últimos vídeos que postei aqui neste canal, mostrei cada acusação que pesa contra a senhora Débora Rodrigues e como cada uma das acusações não resiste a uma argumentação lógica dentro das próprias premissas da Constituição de 1988 e do Código Penal. Senhores, o fato de a senhora Débora Rodrigues estar em prisão domiciliar, próxima dos seus filhos e marido, é um bálsamo para ela e seus familiares. Porém, não é nenhuma conquista efetiva. A senhora Débora Rodrigues não tem foro privilegiado, tampouco estava ligada a qualquer indivíduo que o tenha. Logo, ela deveria ser julgada em primeira instância, com todos os recursos que são facultados aos piores marginais do Brasil, que não é o caso da senhora Débora. O grande crime da senhora Débora Rodrigues foi o de revoltar-se com a balbúrdia que tomou conta do Estado brasileiro. Revoltar-se contra termos de pagar luxos e privilégios aos servidores públicos do alto escalão e aos amigos do rei. A revolta da senhora Débora Rodrigues e dos presos do 8 de janeiro reflete os sentimentos de boa parte da sociedade brasileira. E ouso dizer que da maior parte da sociedade brasileira. Com o fato de um indivíduo condenado em 3 instâncias por ter comandado o maior esquema internacional de corrupção da história do Brasil ser, hoje, legalmente inocente. E o que poucos comentam é o fato de todas as imagens do 8 de janeiro terem sido deletadas, perdidas, ou seja lá o que aconteceu, sob a gestão do então ministro da Justiça e hoje ministro do STF, senhor Flávio Dino. Sem as imagens das câmeras de segurança, nós, pagadores de impostos, nunca saberemos o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu pergunto aos senhores, quais interesses são favorecidos pela não existência das imagens do 8 de janeiro? E não sei se devido ao efeito Trump, ou se por conta da opinião pública, se por um gritar tardio da consciência, ou se por todas as coisas, e talvez por motivos que nós, pobres pagadores de impostos, desconhecemos, eis que o ministro do STF, senhor Luiz Fux, pediu vista e suspendeu a tramitação do processo onde a senhora Débora Rodrigues é condenada a 14 anos de prisão. Senhores, o Supremo Tribunal Federal deveria ser uma instituição imparcial. Porém, algumas palavras do ministro, senhor Roberto Barroso, presidente do STF, nos mostram que parcela da Suprema Corte Brasileira tem lado, um lado bem claro. Quando um ministro do STF diz derrotamos o bolsonarismo, é inequívoco que tal ministro julga ser partidário do ex-presidente Bolsonaro como algo ruim. E se o bolsonarismo foi derrotado nas urnas, então, seguindo a lógica de derrotar-se o inimigo, ele deve ser derrotado no dia a dia.
E a cabeleireira, senhora Débora Rodrigues, que escreveu a frase "Perdeu o mané em uma estátua", frase usual da marginalidade do Rio de Janeiro e repetida pelo presidente do STF, o ministro senhor Barroso, ao dirigir-se a um senhor de direita, tornou-se um símbolo, junto com o Clesão, que padeceu sob os poderes do senhor ministro Alexandre de Moraes, e os demais presos do 8 de janeiro. Moradores de rua, cabeleireiras, vendedores de algodão doce, idosos, pessoas com câncer, todos tornaram-se um perigo para a normalidade democrática celebrada pelo senhor ministro Barroso, ao lado do legalmente inocente e presidente da República Brasileira, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Senhores, uma cabeleireira com um batom representa um risco à democracia. E o presidente Lula PT no poder representa a normalidade democrática. O que dizer sobre isso? E nós não sabemos quais as negociações políticas que estão acontecendo nos salões de Brasília. Percebam que desde a eleição do Trump, a ida do senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e as constantes manifestações da população de bem em favor da anistia para os presos políticos do 8 de janeiro, parece que os ventos estão mudando de direção. E, misteriosamente, quando o senhor Gilberto Kassab decide apoiar a anistia para os presos do 8 de janeiro, um processo do ano de 2018 do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o senhor Kassab ressurge na mesa do ministro senhor Alexandre de Moraes. Vejam que a manifestação da esquerda brasileira contra a anistia para os presos políticos do 8 de janeiro ficou vazia. No Rio de Janeiro, nenhum manifestante compareceu. Só tinha faixa. Na Avenida Paulista, as manifestações da esquerda contra a anistia para os presos políticos do 8 de janeiro contaram com um número de manifestantes que daria para lotar um ônibus. Percebam que as manifestações da esquerda brasileira, quer ocorram na internet ou nas ruas, são sempre pífias, e quando contam com um pequeno número de indivíduos, é por conta da adesão por livre e espontânea pressão de servidores públicos, sindicalistas e alguns indivíduos iludidos do MST. Senhores, agora em prisão domiciliar, a senhora Débora Rodrigues precisa ser cada vez mais ajudada pela direita brasileira. Não podemos esquecê-la. Não podemos esquecer nenhum dos presos políticos do 8 de janeiro. Que Deus nos ajude, porque se dependermos de boa parte da classe política brasileira, estamos perdidos. Um grande abraço a todos e obrigado por assistirem ao vídeo.